Queridos amigos, muito boa tarde, noite. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos ainda juntos, como que completando estes 2 dias de estudo. Queria agradecer a todos os amigos que nos possibilitaram participar deste encontro. Queria agradecer ao nosso irmão, colega, médico, Dr. Benjamin, que nos dirigiu ontem e hoje, pelo seu excelente trabalho. O nosso tema, nestes minutos derradeiros do nosso encontro, ele obviamente tem a ver com tudo aquilo que já foi apresentado e com a ideia básica do que nós queremos quando participamos de uma jornada de medicina e espiritualidade. Muitos de vocês, queridos companheiros que nos precederam, observaram algumas questões referentes ao Divino Mestre Jesus. E é sobre ele que nós, como que recolhemos algumas reflexões e observações que gostaríamos como que de repartir com vocês. É claro que 40 minutos é um tempo exíguo para que nós pudéssemos como que avançar em certas direções, todas pertinentes, mas nós vamos tentar fazer um resumo. Queria agradecer ao Paulo César Frutuoso, porque ele acabou terminando antes do prazo e eu ganhei mais 5 minutos. Obrigado, viu, Paulo? E 5 minutos a essa altura faz uma enorme diferença, vocês não concordam? Seja como for, vamos juntos, e antes de começarmos, eu gostaria também de dizer que diante deste tema, de nos referirmos todo o tempo ao Divino Mestre Jesus, nós nos sentimos assim muito pequenos. E tudo aquilo que nós vamos tentar observar são pequenos esforços de quem deseja conhecê-lo melhor. O próprio Paulo César, agora há pouco, falou a respeito dele. Nós vamos rever algumas coisas e vamos tentar refletir em outras. Nós estamos nos lembrando do final do século XIX, do início do século XX. Nós precisávamos chegar àquela etapa da história da humanidade para começarmos uma grande mudança de era, mudança de paradigma, de um paradigma tipicamente materialista, inclusive para as coisas da medicina, numa ideia de renovação, buscando agora, e as jornadas têm a ver com isto, uma mudança para um paradigma espiritualista. Naquela altura, no final do século XIX, nós já tínhamos a doutrina espírita. Nós tínhamos tido e ainda temos inúmeras religiões que se reportam à figura de Jesus. Mas o Espiritismo nos trouxe muito mais, permitindo que nós nos situássemos melhor, nós espíritas, e de futuro a humanidade inteira. Vale a pena lembrar que naquela altura já tínhamos a doutrina espírita. E vale a pena lembrar também da ideia de Jesus quanto ao Consolador prometido. E nos recordarmos também da ideia de que o Espiritismo tem a ver, na sua origem, com o Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Se vamos observar algumas obras, como obras póstumas e a Revue Spirit, a revista espírita, nós vamos encontrar um encontro de Kardec desejando, num encontro de novo com médiuns, saber a respeito daquele que o instruía a desenvolver todo o trabalho. Naquela altura ele vai referir depois, mas há um encontro em que ele pergunta a um espírito: mas quem é aquele que supervisiona todo este trabalho ao qual eu estou empenhado? E aí o espírito diz: pergunte a ele, ele está aqui. E aí ele, Kardec, muito reverente, dirige o olhar para o outro médium
e de uma maneira até solene pergunta: Senhor Espírito Superior, quem sois? Quem és tu que supervisionas as minhas tarefas? E o Espírito responde: por enquanto, chama-me Verdade. E durante 15 minutos, a cada mês, eu estarei aqui contigo, te auxiliando nas eventuais correções. Aliás, já te digo, o que tu escreveste ontem já não está adequado. Procura rever e faça as devidas correções. Mais adiante, na continuação das questões que Kardec desenvolveu, agora já na Revista Espírita, nós vamos encontrar a ideia clara de que aquele que conversava com Kardec, na verdade, e que se dizia o Espírito Verdade, era Jesus. Para que nós tenhamos uma ideia que o conhecimento novo tem a ver com a própria presença de Jesus entre nós. Vocês sabem muito bem que no início do século XX surgiu, a 14 de dezembro de 1900, o primeiro trabalho de Max Planck referente à quantização da energia e ao surgimento da mecânica quântica, logo depois a teoria da relatividade e a ideia de uma física nova, que nós precisaríamos ter já como patrimônio definitivo da humanidade, para que nós então pudéssemos avançar. E as questões da ciência caminhavam celeremente. Era necessário esse avanço de tecnologia, da reflexão filosófica, uma profunda transformação dos paradigmas, para que nós pudéssemos ir nos tornando cada vez mais uma humanidade melhor. Outra ideia da época é um corpo humano, que ainda é o grande objeto da medicina. Verificar as doenças, procurar tratá-las, diminuindo o sofrimento das pessoas, mas uma medicina que desde então e desde toda a sua história tem contemplado apenas o corpo somático ou o corpo físico, mas a ideia de um corpo humano cada vez mais bem conhecido. Nesta mesma época tivemos grandes progressos no conhecimento da física, especialmente o surgimento da física moderna, da biologia, na psiquiatria, na psicologia e em diversas outras áreas do conhecimento. No sentido de verificarmos, olhando um pouco para trás, os avanços que estavam surgindo, para que nós pudéssemos seguir adiante, buscando o melhor do conhecimento que nos encaminhasse a uma condição espiritual melhor. Mas naquela altura, um pouco mais adiante, o mundo se surpreendeu, e justo aquele mundo que mais desenvolvia todos os detalhes e arranjos da ciência, se vê às voltas nações civilizadas com guerras. A Primeira Guerra, a partir de 1914 até 1918, e no 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia e dá surgimento à Segunda Grande Guerra. Os grandes pensadores da época acreditavam, diante da barbárie das duas guerras mundiais, que a humanidade estaria vivendo o final dos seus dias, pela capacidade agressiva dos seres humanos envolvidos, através de seus países, numa luta fratricida, gerando milhões e milhões de mortos. Muito bem, e a humanidade seguia adiante. 2 paradigmas, o materialista que nos acompanha na história da humanidade e o espiritualista, e vejam só, ambos olhando para os mesmos fenômenos. Os fenômenos gerais, o fenômeno da vida e tudo aquilo que é subsidiário a este olhar para o que é o aspecto principal. E vai surgindo no campo da ciência alguns elementos, tanto quanto no avanço das verdades espiritualistas, a importância da alma imortal, a alma humana como essência da vida, substituindo a ideia de uma alma que fosse tão somente uma secreção do cérebro.
e, portanto, que não viesse de antes e não continuasse após a vida física dos seres humanos aos quais nós nos referimos agora. Se nós vamos falar sobre Jesus, o terapeuta, com mais 5 minutos, não é, Paulo? A ideia de que podemos até avançar um pouco mais, mas quem sabe, sobre Jesus o que não poderíamos deixar de saber. Algumas reflexões como um roteiro. O Jesus apresentado pelo Espiritismo ainda não examinado. Nós não ganhamos muito através da doutrina espírita, das obras básicas, das obras maravilhosas de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos e de todo um conjunto da literatura espírita cristã a respeito de Jesus, mas nós ainda temos que prosseguir. Ele, Jesus, em uma nova perspectiva, um grande educador e um grande terapeuta. Nós já tínhamos estas noções embrionárias no contexto geral do conhecimento humano, mas nós podemos e devemos avançar um pouquinho, buscando ainda mais conhecê-lo melhor pelo que ele é, pelo que ele sempre foi, pelo que ele significa e significará, como ele mesmo dizia, até o fim dos tempos. Muito bem, aspectos sobre doenças e doentes, as curas realizadas por ele, medicina da ciência e espiritualidade, humildade e saúde, a verdadeira profilaxia e uma ideia para talvez finalizarmos. Você conhece Natanael ben Elias? Para nos buscarmos aqui uma ideia que tem a ver com a palestra do Paulo, a ideia da nossa verdadeira pequenez. A Via Láctea são 200 bilhões de sóis, iguais ao nosso, do nosso sistema solar. A nossa vizinha, que se chama Andrômeda, 1 trilhão de sóis, ou estrelas. E a ideia com Flammarion, e a ideia de antes de Flammarion, no próprio livro A Gênese, na Uranografia Geral, escrita por Camille Flammarion, médium, e Galileu Galilei, espírito, a ideia da evolução do universo, das muitas moradas da casa do Pai. Mas em meio a tudo isto existe o planeta Terra. E para este planeta e para a sua humanidade, Jesus é o divino pastor. Ele é aquele que nos conhece desde sempre e que nos acompanha amorosamente, de um amor intraduzível em palavras, a nossa evolução espiritual. Mas nós nos recordamos, somos pequenos como pessoas, como almas, como mundo, somos um grãozinho de areia numa divina praia cósmica. Tudo que vamos ver como encarnados quando estudamos, desde toda a história do conhecimento e da humanidade, são aspectos que nós, tão pequenos e imperfeitos, vamos fazendo da realidade nossa e da realidade para além das fronteiras da Terra, para uma realidade muito mais ampla que agora, via astronomia, astrofísica e cosmologia, as nossas mentes humanas já podem verificar e conceber. De tal maneira que nós damos agora os primeiros passos, numa espécie de infância, no plano físico, do conhecimento e da busca pelas verdades definitivas. E Jesus tem a ver com tudo isto. Para que tenhamos uma ideia, a partir de uma das imagens significativas a respeito de se traduzir em cores a figura do Divino Mestre, alguns termos ligados a ele. O Filho do Homem, como vamos ver daqui a pouco em Mateus, o Príncipe da Paz, aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que é conhecido como o Cristo, o Alfa e o Ômega, são alguns aspectos para nós. E quando nós vamos buscar Jesus, o terapeuta, é para que possamos como que verificar tudo aquilo que já foram observados propriamente nesses últimos dias, mas ao mesmo tempo sem perdermos de vista algo que tem a ver com a figura mais importante que existe dentro das nossas realidades
de uma humanidade que procura evolucionar, progredir, submetida a todas as leis do Divino Pai, sob os auspícios do Divino Mestre, para que nos encaminhemos para uma felicidade futura. Esta é uma obra que nós aconselhamos a leitura. É como um livro de cabeceira. A última edição foi revista no sentido da ortografia, no sentido de alguns aspectos da física, por mim mesmo e por mais um colega lá do Rio de Janeiro. E esta é a capa nova deste livro, cujo prefácio é de meu pai, então presidente da FEB há mais de 30 anos, e algo que é como um tesouro de conhecimentos para quem desejar conhecer sobre o universo em si, sobre as questões do ponto de vista da ciência moderna, mas especialmente sobre Jesus. O Filho do Homem é uma designação que surgiu em determinada parte da geografia do mundo e significa, como uma expressão semita, lá na antiga Mesopotâmia, para denotar uma humanidade ou uma parte dela. A frase é comumente utilizada no judaísmo e no cristianismo de um modo geral. Para vocês verem a importância de o Filho do Homem como expressão. O Novo Testamento se refere a Jesus como Filho do Homem 88 vezes. Será que nós tínhamos notado isto? Basta que nós façamos um determinado apontamento. E esse termo, Filho do Homem, é usado em referência à profecia de Daniel. E Daniel é um profeta médium do Antigo Testamento e que volta e é um dos apóstolos em torno de Jesus, do colégio apostólico de há 2000 anos. E Daniel estava numa das suas noites, desdobrado, e ele tem uma determinada visão. E ele vê aquele que seria como um símbolo da figura de Deus, o ancião. E ele encontra um determinado espírito. E a ideia qual é? O Filho do Homem que se dirige ao ancião e o fizeram chegar até ele. E o ancião, que é Deus, na visão de Daniel, se reporta ao Filho do Homem, que é Jesus, e foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servíssemos. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso está lá em Daniel, no capítulo número 7. O termo Filho do Homem era um título messiânico, que o Antigo Testamento já nos adiantava. E a ideia de que Jesus é o único a quem foi dado domínio, glória e reino. E Jesus, ele próprio, usou esse termo em referência a si mesmo. Ele estava atribuindo a profecia do Filho do Homem a si mesmo, e isso está lá no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Ele estava se proclamando, e ele o fez em diversas oportunidades, como o Messias prometido no Antigo Testamento pelos mais importantes profetas do judaísmo. Se nós vamos examinar o capítulo chamado O Filho do Homem, da obra referida há pouco, chamado Universo e Vida, nós vamos ver novas elucidações sobre as características da condição crística de um ser. E vamos valorizar ainda mais a sua figura excelsa e, ao mesmo tempo, respeitar e verificar o significado da sensibilidade que só ele possuía e a importância do que ele viveu por nós no drama do Calvário justo há 2000 anos. Sem me delongar muito, mas buscando uma poesia de Antero de Quental. Cristo de Deus, que eras a pureza eterna, absoluta, invariável, antes que fosse a natureza humana, estes cosmos, matéria transformável, que já eras a fúlgida realeza dessa luz soberana, imponderável, o expoente maior dessa grandeza, da grandeza sublime de Deus, o imutável. Ainda antes da inteligência humana, era já todo o amor, toda a ciência,
perfeição do perfeito inconcebível. Fostes, és e serás eternamente o enviado do Pai onipotente, Cristo luz da verdade inconfundível. Ela está recebida no Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, na década de 30, ela está devidamente registrada na revista periódico da Federação, chamado Reformador, lá nos idos de 1930. Pois bem, naquele tal capítulo, vejam só o que Pascal, Blaise Pascal, autor da obra, que é Áureo Espírito, é o pseudônimo, traz sobre Jesus. No seio excelso do Criador incriado, nos cimos da evolução, pontificam os Cristos divinos, os Devas arcangélicos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a mente humana, referindo-se, Pascal, quanto às nossas limitações. Muito bem, são eles, os Cristos, sob a inspiração do Supremo Arquiteto do Universo, que presidem no infinito a construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos orbes. Desintegração também, fixando-lhes as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas e gerindo seus destinos e os de seus habitantes. E aí nós vamos conhecendo um pouco melhor, com frases e palavras que espíritos nobres em evolução nos vão possibilitando através da mediunidade, como é o caso de todo este livro. Reparem, estamos aqui com uma imagem do Sol, e Áureo, que é Pascal, nos traz, do centro do Sol à fotosfera solar. Jesus, como todos os Cristos do sistema, trabalham, vivem, residem, se é que nós podemos dizer assim, no centro da estrela do sistema, que no nosso caso é o nosso Sol. E ele nos diz, dali, quando ele planejava de vir cá há 2000 anos, ele faz o primeiro revestimento consciente de seu mente-espírito com um tecido energético de fótons. É o primeiro doloroso mergulho na matéria, no próprio Sol, só que agora migrando para a superfície e começando a buscar as condições preparatórias para chegar até nós e fazer, como guia e modelo da humanidade, só aquilo que ele podia fazer, porque era designação do próprio Pai Celeste. Ele viaja 150 milhões de quilômetros, que é a distância da fotosfera solar à superfície da Terra. 150 milhões de quilômetros. E na ionosfera da Terra, ele utiliza potenciais eletromagnéticos para transformar seu manto fotônico em leptons e em quarks. Quando nós éramos da escola, quando pequenos, nós estudávamos alguma coisa do átomo, como na atomística de Dalton, o átomo sendo indivisível. Surgiu a nova física, e aí surgiu a ideia que nós chegamos a estudar, entre prótons, nêutrons e elétrons. Hoje as crianças já trabalham com a ideia de quarks e leptons, que são as estruturas subatômicas que geram todo tipo de matéria física e de matéria do mundo espiritual, na Terra e fora dela. Isso é tema para 2018 ou 2019, mas vamos adiante. Formadores de mesons e baryons, estruturando átomos ionizados, e aí ele elabora um corpo iônico, um corpo fotônico e agora um corpo iônico. Concluindo a dolorosíssima operação de tangibilidade, revestiu-o de delicadíssima túnica molecular, estruturada de fluidos vitais quintessenciados. Mas sigamos adiante. Jesus, em seu trono solar, guarda em toda a condição crística de seu espírito energia pura de frequência vibratória elevadíssima, sem as túnicas materiais do perispírito. E depois ele segue.
consciência ou mente-espírito como objeto quântico perfeito no caso dos Cristos, interagindo com Deus, o universo, a terra e todo o seu rebanho. Perfeição sideral. Nós aprendemos no livro Evangelho segundo o Espiritismo a ideia do capítulo Sede Perfeitos. E aí nós vimos a ideia de todo tipo de perfeição. E o homem de bem, aquela página extraordinária que Kardec coloca neste capítulo, que é aquela perfeição que nós humanos poderíamos obter, uma vez avançando no progresso geral, pelas leis morais, pelas leis físicas e assim sucessivamente. Isto é uma coisa. Perfeição sideral é outra coisa, e esta é a condição de todos os espíritos crísticos. E aquele que nós conhecemos é Jesus de Nazaré. Atrator quântico consciente, isso é espírito puro, de qualquer tipo de expressão de bósons e férmions, atrai os componentes materiais necessários a poder se manifestar em qualquer situação, inclusive em domínios mais grosseiros, como é o nosso domínio. Nós sabemos que matéria é lama fecunda, mas faz parte das questões do universo de Deus. E ele não dizia, ó raça de víboras, até quando me fazeis sofrer? A ideia de dificuldades que ele enfrentaria quando, saindo do seu trono solar, viesse para a terra nos ensinar e nos dar como legado divino tudo aquilo que nós um dia viríamos a conhecer. Não vamos nos deter nisso hoje, espiritismo e física moderna, lembrando apenas que a física é a mãe de todas as ciências. Ela tem a ver com tudo, da Terra, da vida, de aqui onde estamos e do universo lá fora. Tudo, portanto, no universo está sob o governo de leis eternas e imutáveis que o homem vai conhecendo gradativamente pelo avanço da ciência. Temos a clássica e temos a moderna. Estudaremos um dia tudo isto com detalhes, seja nessa encarnação, seja nas encarnações futuras. E essa física nos permite conhecimento mais amplo e mais profundo da natureza, tanto do micro quanto do macrocósmico, em todos os domínios do universo. O universo composto de espíritos, matéria e fluido universal. E aí, anotando com Pascal a existência do governo da vida terrena, Jesus de Nazaré, a ideia de que existem os espíritos puros, mas no altiplano de toda a escalada evolutiva dos puros estão os crísticos, e o único que nós temos referência, conhecimento, é aquele que nos dirige, que dirige a humanidade e que nos cuida há muito tempo. Numa certa altura, o Paulo comentou, quando mostrava um gráfico do desenvolvimento dos macacos e macacóides, a ideia de 60 milhões de anos dentro de um segmento do processo evolutivo. Mas a ideia, ele reafirmou logo aqui antes. Se nós usarmos o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, pela mediunidade de Chico, a referência é esta: quando a Terra se resfriava, muito tempo depois do Big Bang, mas ainda era uma espécie de um planeta incandescente, é quando Jesus recebe de Deus a incumbência de preparar o orbe terreno para o nascimento, a existência e todos os elementos de progresso de uma humanidade de aproximadamente 20 bilhões de seres humanos, que é a nossa humanidade. Vamos adiante mais um pouquinho, de tal maneira que a partir disso nós vamos concluindo com mais ênfase ainda a importância de se seguir Jesus e se viver segundo os seus ensinamentos que refletem as leis de Deus, como ele mesmo disse. Ele também disse que ele era o Filho do homem, mas ele também disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. Seguindo adiante, pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A espiritualidade usa uma palavra só.
a única que caberia neste caso, e ela é definitiva e vai nos acompanhando quando nós então colocamos a doutrina espírita e o livro dos Espíritos entre aquilo que havia antes de conhecimento e tudo aquilo que virá depois. E aquilo que está ali é uma marca indelével e que jamais será como que modificada por quem quer que seja que venha à frente de nós. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Isso é Kardec dizendo. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Jesus o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Não vamos conversar agora sobre a história da medicina, aliás, das muitas medicinas. Às vezes a gente só se lembra da medicina ocidental ou alopática, mas há muito mais. São todos esforços de espíritos que vieram nos ajudar, desenvolvendo possibilidades terapêuticas para a nossa realidade, como doentes, como enfermos, dentro de toda uma humanidade que se resume a um grande hospital na altura dos tempos atuais. Reparem, nós temos doentes de todo tipo. De uma certa maneira, todos eles foram meus doentes em algum momento. Para que a gente tenha lembrança de que existem coisas simples, mas existem coisas mais graves e que geram sofrimento. E isso tem a ver com as questões que estamos examinando. 20 bilhões de almas, somos 7,5 encarnados, 12,5 bilhões de espíritos desencarnados agora. Todos aqui enfermos, de certo modo, reencarnados ou desencarnados, estando aqui no sentido de substituirmos os nossos vícios antigos pelas virtudes do Espírito imortal. E aí entra Jesus novamente, de há 2000 anos para cá, nos mostrando como realizarmos este caminho. Esta referência está no livro Roteiro de Emmanuel, Chico Xavier, um capítulo chamado O Grande Educandário. E ali é quando Emmanuel nos apresenta este valor numérico a respeito do número de espíritos humanos que vivemos aqui na Terra. Isso nós já vimos, já percorremos uma pequena parte, mas temos muito a seguir. É um longo caminho, uma longa jornada. E durante toda esta jornada, tudo que se realizar, do início, da origem até propriamente as condições de maior pureza e perfeição, nós teremos Jesus conosco. Nós estamos examinando a ideia de mundos e provas e expiações, estamos nisso há mais ou menos 300 mil anos, 1/3 propriamente de um milênio, e ainda temos muito que prosseguir e ainda vamos demorar, vamos permanecer fazendo este projeto de evolução pelo tempo que for necessário. Nós não vamos considerar hoje sobre as curas realizadas por Jesus, mas só recapitulando rapidamente, foram 26 episódios, muitos deles reversões de estados de catalepsia. Ali ficam as referências, a ideia de algo que vocês já têm estudado, as curas por ação fluídica, os vários exemplos citados pelos 4 evangelistas, as curas outras por ação fluídica e outras por ações fluídicas, lidando com cegos, paralíticos, surdos, mudos, lunáticos e assim sucessivamente. Se nós pensarmos bem, todos aqueles que foram curados por Jesus não foram apenas curados. Eles foram tratados de um modo que nós agora, 2000 anos depois, estamos como que começando a entender, para um dia lá no futuro praticarmos como ele disse que um dia nós também faríamos dessas coisas. Por quê? Porque ele conhecia a nossa realidade e nos conhecia, cada um de nós, e a nossa história e a nossa condição pessoal. De tal maneira que nós vamos ver coisas lindas que não vamos examinar agora. Curas por desobsessão, não é verdade? Lembram de ontem a ideia? O que é medicina da alma? Desobsessão e fluidoterapia. O resto é prevenção, é evangelho. Vamos adiante. Reparem, humildade por Emmanuel. Por que nós estamos buscando isto? Vamos ver o que isso tem a ver com Jesus.
e a ideia de um outro livro febiano, Pensamento e Vida, de novo o querido amigo de todos, já reencarnado, que se chama Emmanuel. Vejam só, existe um livro de Emmanuel, que é este, Pensamento e Vida, e no capítulo 24, nós vamos ver Emmanuel falando sobre a humildade. Vejam se isso não tem a ver conosco. Por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza. E ele vai dar 3 definições de humildade. E nós vamos ver o que isso tem a ver com medicina, com doentes, com terapias e assim por diante. Em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Humildade, força divina. E a ideia qual é? Há um núcleo divino em cada um. Como filhos humanos de Deus. E a ideia de que, como que a semente da humildade está em todos, como herança divina, a ser desenvolvida pelo esforço de cada um. A carência de humildade, que no fundo é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Isso é uma das definições de humildade. Surgem na alma humana, quando há carência de humildade, doentios enquistamentos de sentimento. É como se houvesse um rio que flui sem cessar, e a falta de humildade bloqueia o fluxo das energias da alma, que seriam elevatórias, progressistas e que nos conduziriam para o alto, para a ascese espiritual e para a vida de virtudes. Quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Não é verdade que, segundo esta definição, nós estamos muito mais para o orgulho do que para a humildade? E a ideia, portanto, de que precisamos avançar. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, ou seja, todos temos uma parte divina em que um dos aspectos é a raiz da humildade, que seria como que a vacina, seria o elemento que, uma vez obtendo o seu desenvolvimento dentro de nós não adoeceríamos como temos adoecido. A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupadas da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa o contato com as realidades fundamentais da vida, sugerindo Emmanuel para nós que, uma vez desenvolvendo um orgulho milenar, nós estamos fazendo a antítese do progresso espiritual e não estamos permitindo que algo de melhor nos aconteça, além daqueles bloqueios fluídicos que vão desandar nas nossas doenças e patologias da mente e do corpo. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as orragues de revolta contra todos os que se lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas. E por aí ele vai. E aí nós vamos ver uma outra definição. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica. Vejam só, Emmanuel falando em tensão psíquica e relacionando isto ao orgulho. E a ideia de que com esta tensão e o orgulho nós temos a matriz de todos os processos, de todas as enfermidades importantes, da qual se derivam perigosas síndromes da vida orgânica a se exprimirem na depressão nervosa. Esse livro tem 70 anos. E no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não referirmos aos deploráveis sucessos da experiência
cotidiana em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. E aí nós nos lembramos, qual o paradigma? É o paradigma materialista da medicina? Ou é um paradigma novo, quando Emmanuel introduz na doutrina espírita para nós, por Chico Xavier, a ideia de que as questões morais deste tipo estão como que na raiz ou nas raízes dos nossos processos de danos à mente e ao corpo e das nossas doenças em geral. Esse é o paradigma espiritualista? Nós poderíamos dizer que sim, mas o paradigma espírita está 500 anos à frente do paradigma espiritualista. E é este que nos importa, porque nós já somos espíritas no sentido do conhecimento e nos tornaremos melhores no futuro, mas precisamos investir nisso e divulgar a doutrina espírita para que outros tenham acesso a questões que sejam significativas para o proveito geral. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida? Qual é a virtude? A humildade. Aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade, diz Emmanuel, não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce nas profundezas ou das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivar a humildade é avançar para frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa de amor de cada dia. Refletindo-a, vejam só, o próprio Cristo, é Emmanuel quem traz, do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Isto mereceria um aprofundamento, mas o adiantado da hora não nos vai permitir isto hoje. Nos encaminhando para terminar daqui a 40 minutos mais. Não é apenas uma brincadeira, apenas porque eu percebo que há uma certa preocupação, mas no máximo 29 minutos. Vamos ver. Estabeleci o modelo para vós, a fim de que, assim como eu vos fiz, vós também façais. Na última noite, o que Jesus faz? Ele modifica algo das suas vestes, busca uma tigela de água e se coloca aos pés de todos os apóstolos. E faz um gesto que muitas vezes nós esquecemos de verificar de perto, o quanto de ensinamento nós temos ali. E por que Jesus fazia isto? Não apenas pelos apóstolos, os 12, pelos 72 discípulos, pelos 500 da Galileia. Ele fez pela cristandade, mas a cristandade é apenas ainda uma parte. Ele fez pelo rebanho todo, porque sendo o Espírito de verdade, um dia o rebanho inteiro conhecerá estas coisas e entenderá o valor, talvez, da única virtude que abre as portas dos céus e que se chama humildade. É a grande profilaxia de todas as doenças, de todas as enfermidades da alma e do corpo. E ali nós vamos ver agora em João. É a última noite da vida de Jesus na terra e ele está com seus apóstolos num sobrado em Jerusalém. Durante a ceia, Jesus se levanta e põe de lado a sua veste exterior. Ele amarra uma toalha na cintura, coloca água numa bacia, lava os pés e os enxuga com a toalha. Em seguida, veste de novo a sua roupa exterior. Por que Jesus realizou esse gesto de humildade? Ele que é o divino amigo, ele que sofre algo intraduzível quando vem da sua condição de espírito solar, no sentido de vir para cá e levar a efeito o seu projeto de amor por nós. Ele realiza isto trazendo para nós uma grande mensagem. O próprio Jesus explicou aos apóstolos:
sabeis que vos tenho feito? Se eu, embora Senhor, isso está no Evangelho, João ainda, e instrutor, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. E porque ele disse aos apóstolos, ele não está dizendo para nós? Pois estabeleci um modelo para vós, a fim de que, assim como eu vos fiz, vós também façais. Por se dispor a realizar uma tarefa tão humilde, Jesus ensinou aos apóstolos uma lição prática que ficaria bem gravada na mente deles e os incentivaria a ser humildes nos dias para frente. Não vamos ver hoje paradigma mente e corpo, mas já estamos vendo, num certo sentido, neuropsico, imunoendocrinologia, a mente além do cérebro, mente como elemento irredutível, cérebro como instrumento. Viktor Frankl dizia que cada um tem como que um núcleo divino e pode haver a doença que for, o prejuízo que for, desencarnações muitas vezes muito traumáticas, ainda assim este núcleo divino é intocável e ele será sempre o núcleo de Deus e a ideia de que o ser ressurge a partir dele, onde estiver, mesmo depois de vidas com as agruras típicas do nosso mundo terrestre até hoje. Jesus vê a semente divina que dorme em nós e Jesus, claro, não estava curando corpos. Para nós irmos quase ao fim, Leon Denis, emissário do Espírito de Verdade, não é assim? Num dos livros, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, numa página, Humberto de Campos diz: Kardec veio fazer o trabalho de base, mas ele se valeu de alguns franceses mais, e um deles é este, Leon Denis, que veio desdobrar o trabalho da fé. A cabeceira do espírita tem que ter 189 livros, para que sejam lidos ao longo do período da encarnação atual. Um deles é este. Nós não podemos deixar de ler o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aquilo é cartilha espiritual para todos os dias, como tantas outras obras lindas que vocês já leram e já conhecem. Recorda-te, olha a mensagem que está no livro. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste aqui realizar. 2 pontos. O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. E o grande instrutor: corrige teus defeitos, leia-se dentre eles orgulho, modifica teu caráter, reforça a tua vontade. Que vontade? De progredir espiritualmente, o resto é secundário. De tal maneira, eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades da terra. Um dia podemos aprofundar também, examinando o texto inteiro. E nós vamos ver quantas coisas extraordinárias. De hoje até lá, fica um convite do amigo, no sentido de que vocês busquem esta leitura e vocês vão relembrar esses minutos em que nós estamos como que dando uma ideia da importância da obra. Eleva-te além, acima das vulgaridades da terra. E contempla o espetáculo luminoso do céu. Não o céu físico, mas o céu espiritual que nos espera a todos. Este é Leon Denis. Para terminarmos, eu gostaria de lembrar uma passagem. Aqui nós temos a ideia, que talvez uns de vocês já tenham conhecido. Vocês ouviram falar do paralítico de Cafarnaum? Se nós quisermos, podemos nos situar do ponto de vista do mapa. A casa de Pedro não é a primeira igreja do cristianismo primitivo, do cristianismo legítimo, que durou 400 anos quase, até Constantino Magno, quando a igreja se liga ao Estado
E aí as coisas se modificam. A casa de Pedro era uma casa típica, onde duas coisas havia. Uma delas, os apóstolos e os discípulos recolhiam os doentes todos, de todas aquelas regiões da Galileia, e especialmente os cegos, os desesperançados, os paralíticos, os surdos mudos, os lunáticos, seriam os doentes mentais da época, e eles eram, como também os rancenianos ou leprosos, eram trazidos para serem limpos, para serem como que cuidados e para receberem propriamente o conforto de um lar, porque muitos deles viviam solitários em todas as grandes regiões da Palestina. Mas havia um segundo aspecto. Quem era aquele que, enquanto os corpos eram cuidados dos doentes e eram limpos, o que aquele homem fazia com a Boa Nova? Quem foi o primeiro grande pregador da Boa Nova? Estevão. Estevão, não deixem de ler, esse então é o livro talvez número 1 depois da codificação, Paulo e Estevão. E aí vocês vão conhecer ou rever um pouco da história de Santo Estevão ou Estevão. E a ideia, ele era o grande intérprete, um espírito superior, interpretando para a comunidade dos aflitos, na casa de Pedro, sobre a boa nova de Jesus. E aí nós vamos ver que, na medida que Jesus curava muitos doentes em todas as regiões, e já havia a casa de Pedro a serviço daquelas tarefas, muitos vinham e lotavam a casa de Pedro em busca do socorro e do tratamento que Jesus poderia fazer para eles. E havia um paralítico, o paralítico de Cafarnaum, e ele não andava. E as notícias chegaram, e os seus amigos levavam o paralítico de Cafarnaum para tentar entrar na casa de Pedro, mas a casa de Pedro estava abarrotada, de tantos doentes aguardando a presença e a atitude do Divino Mestre no sentido de recuperá-los, como ele fazia todos os dias. E a ideia, não conseguindo entrar pela porta, não conseguindo entrar pela janela, eles entenderam que aquela casa devia ter uma pequena clarabóia acima no telhado, conseguem uma escada, sobem com o doente, o amigo, pela escada, e quando eles conseguem adentrar na casinha de Pedro, a primeira igreja, a casa do caminho de Pedro, nós vamos encontrar que quando ele é colocado ao chão, ele está aos pés de Jesus. E aí é imediato o encontro dos olhares, porque aquela presença chegando daquele modo, como que silenciou aquele grupo de irmãos e amigos que estavam lá há 2000 anos na casinha de Pedro. Jesus olha e diz: Natanael, ben Elias, o que queres que eu faça? E aí Natanael diz: eu quero me curar. E aí Jesus repete: Natanael, ben Elias, o que é mesmo que tu queres? E ele diz assim, já um pouco constrangido: eu queria ficar bom. E aí Natanael diz: mas como é que tu sabes o meu nome, tu me conheces? E aí Jesus diz: eu te conheço desde sempre, como eu conheço todos aqueles do meu rebanho. Não apenas pelo nome, a história de cada um, a realidade de cada um. E aí Natanael fica surpreso. Jesus imediatamente impõe as mãos e ele sente aquela virtude que só Jesus possuía, num certo sentido, e ele sente uma vitalidade nova, se levanta, se vê de pé. Ele estava há mais de 20 anos enfermo. E a ideia é de que ele estava curado. Os amigos e ele saem porta fora, a reunião continua, muito bem, e termina. Pedro estava exultante de alegria, por tudo que na casa dele acabava de acontecer. E aí,
como que a noite foi chegando, a tarde foi se despedindo, e Pedro havia como que se afastado de Jesus, e começa a se lembrar de Jesus e procura pelo Divino Mestre. Não encontra no primeiro momento, olha um pouco mais adiante e o vê, bem longe, como que sentado em prece. E aí Pedro, como que apressa o passo, chega perto de Jesus e Jesus está em lágrimas. Mestre, depois de um dia incomparável, de tantas alegrias que tu distribuíste a toda a gente, tu choras. E aí Pedro começa a se emocionar, porque ele nunca tinha visto Jesus chorando. E aí Pedro insiste, mestre, mas por que tu choras? Jesus em silêncio. Pedro insiste, mestre, o que é isto? Depois de um dia glorioso, aí Jesus se volta e diz, Pedro, tu te lembras daquele moço jovem que ficou curado naquela tarde memorável? Ah, eu me lembro. Pois bem, Pedro, nós aqui estamos os dois conversando e aquele moço está na companhia dos seus amigos, numa determinada taberna, bebendo e vivendo a vida com mulheres, como se dizia naquele tempo, de vida fácil. E aí Jesus olha para Pedro e diz, ele está curado neste aspecto do corpo, mas Pedro, eu não vim para isto. Jesus curou tantos e tantos, mas ele não veio nesse sentido de uma cura física, materialmente falando, de patologias as mais variadas que têm acontecido em toda a história de um mundo de provas e expiações e do nosso rebanho e da nossa humanidade. Ele não veio para isso. E aí eles seguem conversando. E a ideia qual é? A ideia de que Natanael bem Elias. A imagem aqui dele entrando pela claraboia e já pertinho de Jesus e aquela conversa como nós vimos. Estou tentando seguir adiante, mais um minutinho. Uma história curiosa. O paralítico de Cafarnaum, alguns anos depois, adoece de novo, na mesma existência. E aí ele não adoece de paralisia do corpo, mas numa ideia de uma paralisia da alma, pela falta de progresso moral, ele se torna leproso. Outra patologia, de outras reflexões. E ele não tinha tratamento, porque naquela época o que se fazia era a limpeza das feridas. E aí ele encontra Maria de Magdala. E ao encontrar Maria de Magdala, é ela que o socorre. E uma vez com as feridas tratadas, algum tempo depois ele desencarna. Eu tenho nas mãos a história de Natanael ben Elias, psicográfica por ele próprio. E aí ele diz que no aprendizado para a sua evolução, ele se tornou médico algumas vezes. De 2000 anos para cá, ele utilizou a medicina como uma ferramenta de evolução a bem dos seus pacientes. E uma vez, como que ajudando, ele tinha a ideia de que ele precisava fazer mais. E ele se liga a uma equipe. E ele é Jacob Heine. No século anterior agora, aos 40 anos, ele dizendo, coube a mim apresentar o primeiro relatório médico sobre a poliomielite, a doença mais importante na história da medicina e da humanidade, geradora das paralisias físicas. Ele que era paralítico há 2000 anos, que não entendeu a mensagem do Cristo, ele segue adiante e se dedica à humanidade. E vocês vão ver, Oscar Medin, Jonas Salk e Albert Sabin são os outros pais da vacinação contra a paralisia infantil. Eles são uma equipe.
E aquele que fora Natanael ben Elias nas reencarnações sucessivas se prepara para servir a humanidade como um dos cientistas que teria então elaborado o grande avanço da conquista das vacinas de um modo geral contra a paralisia infantil. E a gente lembra paralisia do corpo e paralisia da alma, e a ideia dos sentimentos equivocados, a ideia dos vícios humanos, a necessidade da nossa recuperação e a busca pela humildade, porque vimos com o Cristo, com o Emmanuel, a relação entre essas coisas mais uma vez. Lembrando, para terminarmos, a terapia do Evangelho, meus amigos, não é liturgia. Viktor Frankl dizia algo parecido. A terapia do Evangelho com Jesus é acordar em cada filho, em cada ovelha do rebanho, o anjo que dormita, o anjo que dorme. Queria agradecer a todos vocês. São simples reflexões para que nós tenhamos um pouquinho mais daquilo que a doutrina espírita nos oferece, para que nós tenhamos melhores condições de fazermos as nossas escolhas, a nossa caminhada. Foi um período, este fim de semana, muito lindo, em que nós todos caminhamos avante um pouquinho, todos nós ganhamos de todos os amigos mutuamente, e vocês nos ofereceram tanto, e nós temos certeza que vamos retornar para as nossas cidades de origem, todos nós, profundamente agradecidos uns aos outros, reverentes à sublime presença de tantos espíritos que estiveram conosco desde antes de nós chegarmos, mas mais importantemente no dia de ontem e no dia de hoje. Que Jesus os abençoe e que nós possamos seguir pelo caminho que nos vai levando gradativamente à nossa recuperação, e que, se estamos hoje juntos, que nunca deixemos de estar, e que passe o tempo que for, nos vejamos sempre como irmãos e como amigos e nos reencontremos lá adiante. Muito obrigado.